Olá, tudo bem com vocês? Iniciamos agora mais uma aula de bioética e biodireito, dando continuidade às nossas reflexões ambientais. Na aula passada, nós tivemos a parte 1, onde vocês terminaram fazendo a sua pegada ecológica, então foi disponibilizado um site, vocês colocaram nessa pesquisa da pegada ecológica dados sobre a tua vida, sobre o teu consumo, e ele então gerou um relatório de como o teu consumo, como a tua forma de vida impacta de forma direta ou indireta o nosso planeta. Hoje nós continuamos então com essas reflexões, nós passamos para a parte 2 e vamos tentar dessa vez ampliar um pouco essa reflexão, partindo por uma questão de maior complexidade, que é o entendimento dessa nossa pegada de uma forma mais profunda e de uma forma mais concreta. Então, para que eu entenda essa pegada de uma forma um pouco mais profunda, eu preciso entender que a minha percepção de mundo não é igual à percepção de mundo de outra pessoa. Então, se eu tenho duas pessoas observando o mundo, cada pessoa percebe o mundo de forma diferente. Então, se você tem um biólogo e um médico, pela própria formação, cada um observa o mundo de uma forma diferente. Você tem um biólogo e um advogado, pela própria formação, observam o mundo de forma diferente. Mas é claro, dois advogados também nunca vão observar o mundo exatamente da mesma forma. Então eu entendo, a partir dessa imagem da psicologia da Gestalt, que quando eu observo o mundo, cada um vai olhar para esse mundo inicialmente de uma forma que pode ser diferente. Então, ao olhar essa imagem, eu posso de repente vir direto para cá e ver uma pessoa, eu posso vir para cá e ver uma outra pessoa, de repente eu venho para cá e vejo outra pessoa, de repente eu vejo uma única pessoa aqui, de repente eu vejo uma pessoa aqui e outra aqui, e vai indo. Então, se eu ficar procurando nessa imagem, eu vou acabar encontrando diversas pessoas, o que reflete diretamente nessa ideia inicial de que duas pessoas não vão estar observando o mundo a partir de uma mesma visão. Isso acontece porque quando eu olho o mundo a partir do que eu posso chamar de lentes culturais. Então, a forma com que eu vejo o mundo depende das minhas lentes culturais. Essas lentes culturais são diferentes da lente cultural que você, aluno ou aluna, usam. Então, por exemplo, tudo que eu aprendi durante toda a minha vida, os livros que eu li, os filmes que eu assisti, as viagens que eu fiz, o que eu estudei, foram construindo lentes pelas quais eu observo o mundo e interpreto esse mundo. Você, aluno, aluna, a mesma coisa. Cada um de vocês observa o mundo a partir de suas lentes culturais, a partir daquilo que você leu, daquilo que você aprendeu, daquilo que você assistiu, shows que você foi. Tudo isso vai construindo uma forma de interpretar o mundo, que são as nossas lentes culturais. Como duas pessoas nunca vão ter exatamente as mesmas lentes, então eu posso entender que duas pessoas nunca vão observar o mundo exatamente da mesma forma. Um dos grandes problemas disso é que quando eu observo o mundo, indiferente se eu sou biólogo, se eu sou advogado, indiferente se eu sou acadêmico ou pós-doutor, eu nunca consigo observar o mundo de uma forma integral. Eu sempre vou observar o mundo de uma forma fragmentada. Então, esses fragmentos, que estão representados na forma de um quebra-cabeça, eles nos mostram que é impossível eu ter uma visão integral da questão ambiental. Mesmo sendo impossível ter uma visão integral da questão ambiental, eu posso dialogar com a questão ambiental. E esse diálogo é um diálogo de conhecimento. Tanto o conhecimento acadêmico, formado pelos professores, pelas professoras que passaram pela vida de vocês, aqueles que virão ainda, pelo diálogo com os livros que vocês estão lendo, com programas de televisão, com filmes, com vídeos, e também diálogo com pessoas que não fazem parte do mundo acadêmico. Sei lá, o diálogo com um avô, com a avó, com um amigo, com um tio, o diálogo com a senhora que vende cachorro-quente. Esses diálogos fazem com que o conhecimento, não só o conhecimento acadêmico, ganhe importância para que eu entenda o mundo. Então, para que eu veja o mundo a partir da sua integralidade, tá, vamos abrir um parênteses, é impossível ver ele de forma integral,
Mas para aumentar, para ampliar a minha visão de mundo de uma forma um pouco mais integral, eu preciso respeitar e preciso dialogar com todos os conhecimentos, não somente o conhecimento acadêmico. Isso leva para a gente um desafio coletivo, ou seja, quando nós trabalhamos com a nossa pegada, eu vejo que algumas coisas eu até posso mudar pessoalmente, mas a questão ambiental, ela não vai mudar, ela não vai melhorar se não for um trabalho coletivo. Então, claro, não estou dizendo que não é importante, por exemplo, eu não jogar um papel é, fora do lixo, fora do lixo, acabar jogando ele no chão. O importante seria pegar esse papel, colocar ele no lixo reciclado, ou como nós já vimos, o ideal seria nem utilizar esse papel. Agora, se for necessário, eu teria que pegar o papel, teria então que reaproveitar. E no processo todo, lá no final, quando eu não tenho mais o que fazer com ele, aí sim ele seria descartado. Se eu pensar, somente eu vou fazer isso, ninguém mais vai fazer, eu vou estar rompendo um elo desse nosso desafio e dificultando ainda mais o trabalho. Então, mesmo que eu entenda que é uma coisa coletiva, eu tenho que iniciar com os primeiros passos de forma individual. E a partir do individual, eu vou passando então para o coletivo, até que eu tenha uma mudança de comportamento suficiente para ter grandes alterações no meio ambiente. Eu peguei aqui dois gráficos. O primeiro é da década de 90, antes da Eco 92. A Eco 92 foi um dos grandes momentos ambientais do Brasil, foi no Rio de Janeiro. Eu estava na Eco 92, foi fantástico participar desse movimento. E nós temos aqui um gráfico cerca de 20 anos depois. Observem que antes da Eco 92, a questão ambiental no Brasil era considerado como um problema grave ou gravíssimo. No entanto, quando eu analiso esse outro gráfico, ele não faz a mesma pergunta, mas o que eu observo? Que as pessoas estão insatisfeitas com a questão ambiental, mais ou menos 40, 60, 72%. Ou seja, passaram-se 30 anos entre um e o outro, e a preocupação ambiental continua sendo uma questão super importante, o que demonstra que nesse período, por mais que tenham ocorrido uma série de melhorias na percepção ambiental, melhorias em políticas ambientais, nós não tivemos uma efetiva melhora da situação ambiental. Então, se naquela época 72% das pessoas consideravam a questão ambiental grave, hoje 72% das pessoas ainda estão insatisfeitas com as questões ambientais em nosso país. Uma questão muito importante com relação a isso, a gente pode ver nessa semiosfera. Esse é um trabalho que eu publiquei, ele acabou virando o capítulo de um livro, depois eu até posso passar o capítulo desse livro para quem interessar. É uma pesquisa que eu fiz com alunos da rede pública e da rede privada na cidade de Jogaraíva, aonde nós observamos que quanto mais escuro está a imagem, menor é a percepção do aluno. Então, quando a gente falava, por exemplo, perguntava para o aluno em meio ambiente, a questão de plantas e animais aparecia rapidamente. Poluição e desmatamento aparecia menos. Impacto social praticamente não aparecia, é o que nós chamamos de blind spot, ou ponto cego. Ou seja, o aluno ele tem uma visão tão fragmentada da questão ambiental que para ele é super fácil entender que planta e animal faz parte do meio ambiente, mas é dificílimo entender que impactos sociais também são questões ambientais. Então, vamos ver essa pequena charge. Nós ajudamos o meio ambiente consumindo menos. Nós ajudamos o meio ambiente consumindo um monte de produtos ecologicamente corretos. Fica a pergunta, o que é consumir de forma correta? Se eu consumo produtos ecologicamente corretos, ao invés de consumir menos, eu vou estar produzindo lixo da mesma forma. Então, a mudança de comportamento, ela vai passar por eu entender que as questões ambientais vão além dessa questão de plantas, poluição, consumo, e vão para impactos econômicos e vão para impactos sociais. O que não é uma coisa tão fácil, porque normalmente as nossas lentes culturais, aquela que a gente comentou anteriormente, elas nos mostram o mundo de uma forma ainda bastante fragmentada.
Então, como eu falei na ideia da complexidade, a complexidade surge para nós como você vê o mundo de uma forma mais ampla. Não vê o mundo apenas do ponto de vista de uma lente, mas vamos tentar olhar o mundo a partir de diversas lentes culturais. Nessa primeira lente, nós temos aqui a questão do transporte. Então, essa imagem é bastante interessante. Então, eu tenho aqui um grupo de pessoas, veja que aparece nas três imagens, um ônibus, carro e aqui nós temos bicicleta. Então, aqui eu tenho o espaço ocupado por um único ônibus, onde cabem todas essas pessoas. O espaço ocupado pelas bicicletas, onde todas essas pessoas poderão se locomover. E nessa aqui eu tenho o espaço ocupado pelos carros, caso cada pessoa resolva utilizar um carro. O problema hoje de carro está ficando tão grande que a velocidade com que as pessoas caminham de carro está sendo menor do que você caminhar de ônibus ou de bicicleta. Então, Curitiba, por exemplo, onde eu estou morando atualmente, nas canaletas a gente consegue uma velocidade muito maior do que o carro. Para mim, às vezes, é até complicado falar sobre isso, porque é uma opção pessoal minha não utilizar carro particular, quer dizer, carro particular no sentido de carro individual. Então, eu não tenho carro, eu utilizo sempre bicicleta ou transporte coletivo e, quando necessário, eu acabo utilizando o carro de aplicativo, mas o importante nessa decisão é que eu consigo me locomover para onde eu preciso sem necessitar provocar impactos ambientais ainda maiores. Então veja, quando eu vou a pé para o mercado, eu faço isso, o mercado é bem próximo de casa, eu ainda tenho alguns cuidados, eu levo a minha própria sacola para o mercado, eu tenho até sacolas para as frutas e verduras, para não precisar usar saquinho plástico para fruta e verdura no mercado. Então o meu consumo de carbono é praticamente zero quando eu vou ao mercado. Se eu for para o mercado de bicicleta, eu também vou ter zero de carbono. Se eu for de ônibus, eu vou ter 0,141 toneladas de carbono e precisaria plantar no final do ano 3 árvores para compensar o que eu impactei. Então, ou seja, se você anda de ônibus, ao final do ano você teria que, no mínimo, plantar 3 árvores para que você minimize o impacto desse teu transporte. Quem anda de carro teria que plantar 2, 4, 6, 8, 10 árvores por ano. Então, uma pessoa que já andou de carro durante 10 anos teria que ter plantado no mínimo 100 árvores somente para compensar o impacto de CO2. Todos os outros impactos, é claro, não vão estar sendo compensados nesse plantio de árvores. São resoluções pessoais, mas é muito importante pensar nessas possibilidades, pensar que eu posso mudar um determinado comportamento e posso, então, ter um impacto ambiental ainda menor. Então, nessa ideia da complexidade, eu posso também pensar na minha alimentação. O que eu como impacta diretamente nas questões ambientais. Então, por exemplo, a quantidade de água na produção de alimento. Então, uma lata de cerveja, 1 litro de cerveja, desculpe, gasta quase 6 litros para ser produzido. Então, quando você toma 1 litro de cerveja, você está jogando fora, no mínimo, 6 litros de água. Se eu pegar carne de boi, olha, 17 mil litros, carne de frango, 3 mil, manteiga, 18 mil. Agora eu pego aqui batata, 132. Agora pensa, se você vai comer um hambúrguer com batata e um refrigerante, então você vai pegar lá, o hambúrguer, 17 mil, a batata, 132, o refrigerante, vou colocar aqui junto com a cerveja, mais 5. Então, tudo que eu estou consumindo, ele vai estar provocando altos impactos ambientais. Então, no meu caso, o que eu fiz? Eu acabei optando por retirar qualquer produto de origem animal da minha dieta. Então, hoje, eu não tenho esses impactos nem de manteiga, porque eu não como mais nada que tenha leite ou ovos. Não tenho impacto de carne de frango, de boi, porque eu também não consumo mais esses produtos. Novamente, eu tomei essa decisão pelas minhas lentes culturais. Então, a forma com que eu vejo o mundo me fez entender o mundo dessa forma. Outras pessoas veem o mundo de outra forma e podem tomar decisões diferentes dessa. Não estou dizendo que uma seja mais correta ou mais errada, mas eu estou dizendo que essas decisões, elas causam maiores ou menores impactos ambientais. Então, aqui, novamente, a questão da pegada hídrica, veja que coisas super pequenas, como uma xícara de café,
pode consumir para a gente 140 litros de água. Então, a produção o consumo de carne vermelha processada, redução do consumo de sal, isso é super importante para reduzir questões ambientais. Consequentemente, eu preciso do quê? Aumentar o consumo de frutas e verduras e incentivar o consumo de produtos de baixo impacto ambiental. Por exemplo, o consumo de frutas e verduras orgânicas. Eu entendo que nós temos um custo muito maior quando a gente fala em frutas e verduras orgânicas, mas é algo que tem que começar a ser pensado, até porque quando aumentar a venda, isso deve reduzir o custo. E veja, e pensando na questão de alimento, eu tenho que lembrar que um outro impacto ambiental gigantesco é o desperdício. Veja, 1,3 toneladas de alimentos são desperdiçados por ano no planeta. É uma quantidade de alimento muito grande. Se eu estiver pensando isso economicamente falando, olha, são 750 bilhões de desperdício, e isso poderia alimentar 28, cerca de 29% de toda a humanidade. Ainda na ideia de complexidade, de entender o meio ambiente muito mais do que simplesmente questões de plantas e animais, eu tenho que pensar naquilo que eu visto na minha roupa. Por coincidência, essa é uma camiseta que faz parte desse movimento Slow Fashion, que é um manifesto onde ele diz que a moda ela deve ser mais devagar, eu não devo me preocupar tanto com o que está na moda, aquela coisa, sei lá, de repente uma pessoa, eu vou usar a calça X agora porque ela é mais apertada, depois eu vou começar a deixar de usar, vou comprar uma outra porque agora a moda é que ela tem um rasgo, depois eu paro de usar essa porque a moda agora é que tem uma taxinha e assim por diante. Então, utilizar coisas que seriam mais básicas é algo bastante importante desse nosso movimento chamado Slow Fashion. A questão de utilizar produtos orgânicos, biológicos, naturais, essa camiseta, por exemplo, ela é inteira orgânica, então ela foi produzida com algodão orgânico. Isso reduz muito o impacto ambiental, não somente o impacto do ponto de vista da natureza, mas o impacto social. Porque vocês devem saber que a moda hoje é um dos das grandes fontes de trabalho escravo no mundo. Então, boa parte das pessoas que têm trabalho análogo à escravidão são pessoas que trabalham justamente para o mercado da moda. Nós temos algumas coisas absurdas, como, por exemplo, essa marca, que coloca uma propaganda dizendo que se você for pobre ou você for gordo, não deve utilizar as roupas deles. Até daí houve uma campanha, uma ONG fez essas placas, fez fotografias de uma série de pessoas usando camisetas da marca para mostrar que a marca estava sendo extremamente preconceituosa, estava sendo gordofóbica, xenofóbica e assim por diante. Então veja, a moda, ela esgota recursos, ela muda o clima, ela provoca sofrimento animal, poluição de água, abuso de direitos humanos, que a gente acabou de falar, poluição do ar, insegurança alimentar, destruição de habitat. Então veja, um jeans, por exemplo, ele gasta 10 mil litros de água para ser produzido. Ele tem impacto na produção de gás carbônico, ele tem uma quantidade muito grande de impactos que eu posso reduzir ao escolher o jeans. Então eu posso pegar um aplicativo, por exemplo, o Moda Livre, e ver se a marca do jeans que eu estou utilizando, ela utiliza de trabalho escravo. Isso já pode ser facilmente feito. Aí eu vejo, não utiliza. Aí eu vejo a loja que eu vou comprar o jeans. Opa, essa loja também não utiliza trabalho escravo. Aí eu vejo na etiqueta como esse jeans foi produzido, quanto de água ele foi produzido. Algumas marcas já têm esses dados. Então eu posso acabar optando por uma determinada marca, um determinado modelo que tenha um menor impacto na hora daquela compra. Claro, outra questão é que, se eu, lembrando da charge, eu escolhi um jeans de uma marca que não tem impacto, então eu vou comprar 10 calças jeans. Então eu vou provocar impacto da mesma forma. Então eu vou comprar uma calça jeans, vou utilizá-la, se forem necessárias duas, vou comprar duas, mas eu não vou ficar trocando por causa de cor, modelo e coisas assim, jeans o tempo todo. Então, como a gente falou, novamente, a questão das lentes culturais para que a gente possa decidir sobre o que eu vou ou não consumir e, consequentemente, o quanto de impacto eu vou estar produzindo. Então, ainda aí na ideia de complexidade, por exemplo, a troca de um computador. O computador ele tem um impacto gigantesco com relação a chumbo, bário, cromo. Ele tem problema muito grande com relação a trabalho escravo.
Se a gente pensar na quantidade de gasto de energia, então nós temos hoje que pensar na hora de trocar um computador se realmente é necessário, mesmo porque às vezes ele parece ser necessário a troca, porque as empresas acabam nos forçando a fazer isso. Então elas acabam mudando o sistema operacional, elas fazem mudanças que impedem meu computador de fazer determinadas atualizações e eu acabo então, entre aspas, sendo obrigado a trocar o equipamento. É o que a gente chama hoje de obsolescência programada e que tem sido uma discussão legal bastante interessante. Então veja, se eu troquei o computador, veja que a produção do laptop leva aumento do aquecimento global, liberação de químicos, liberação de materiais particulados, perda de biodiversidade. Então, tudo, desde a mineração, transporte, embalagem, uso, até o descarte final desse computador, veja que provoca impactos ambientais maiores ou menores. Então, pensando na mineração, por exemplo, a gente tem essa imagem de Mariana, lembra que se eu aumento a mineração, eu aumento a necessidade de retirada de minérios e posso acabar, de uma forma totalmente indireta, sendo responsável por desastres ambientais, já que as empresas vão tentar reduzir o custo o máximo possível para as minhas necessidades, então acabam gerando esses impactos. Nessa ideia de complexidade ainda, eu posso pensar em questões mais voltadas para a natureza de uma forma mais direta, como o desmatamento. Então veja, no Paraná, 1890, 1930, 1950 e 1990. Essa é a Mata Atlântica. Vejam que praticamente toda a Mata Atlântica, cerca de 93% dela, foi destruída no estado do Paraná. E ela foi destruída, entre outras coisas, para que os meus padrões de consumo possam ser mantidos, com a produção de gado, produção de papel, produção de algodão e outros produtos que são necessários para a manutenção de um padrão de consumo no meu dia a dia. Então, dentro dessa ideia de complexidade, vamos dar uma olhada aqui. Veja que a preocupação maior no mundo hoje é com relação à droga, depois vem crime, corrupção, até chegar na questão ambiental. A questão ambiental, ela só aparece aqui. Cerca de 2% apenas da população se preocupa com questões ambientais, o que está junto com as questões educacionais. O que são dados bastante preocupantes, e vejam que isso ele se repete. Veja lá, no Brasil, a preocupação com droga é muito maior do que no mundo. E quando eu penso nas questões ambientais, veja que preocupante. A preocupação ambiental no Brasil é menor do que a média de preocupação ambiental no mundo, da mesma forma que a preocupação em questões educacionais no Brasil é menor do que a preocupação em questões ambientais no mundo. Ou seja, nós temos que pensar, repensar um pouco como nós vemos o mundo aqui no Brasil, para que nós possamos mudar essa preocupação. Então, parece, quando a gente fala sobre a questão ambiental, que seria muito difícil mudar. Mas essa frase da Margaret diz o seguinte: nunca duvide de que um pequeno grupo de cidadãos pensantes e comprometidos possa mudar o mundo. Na verdade, a única coisa que já mudou o mundo foi isso. Então, por mais que pareça difícil mudar o meu pensamento, mudar as minhas atitudes para que eu tenha um mundo melhor, eu consigo fazer isso. Então, eu posso pensar um mundo do ponto de vista legal, do ponto de vista da biologia, do ponto de vista social, e tentar fazer com que o mundo seja mais justo e que as questões ambientais sejam mais pensadas e nós tenhamos um mundo cada vez melhor. Acho que é nosso papel como cidadãos, é o papel de vocês como alunos e alunas do curso de Direito em pensar e se comprometer para um mundo melhor. Nós nos vemos daqui uma semana. Uma boa semana para todos e para todas. Até mais.